Muito obrigado a todos os servos que têm nos conduzido nesse louvor e adoração. Que Deus continue abençoando vocês. Hoje eu tenho a alegria de poder receber aqui, mais uma vez, Pastor André Fontana. Pastor André Fontana foi responsável por toda a minha formação ministerial. Ontem nós estávamos jantando e nos lembrando de tantas histórias que nós vivemos juntos ao longo de todos esses anos. Cheguei na Iba Viva com meus 20 anos, recém-casado, no início do seminário, e vivi uma história linda ali com ele. Aprendi muita coisa, tudo de bom e tudo de ruim que vocês veem em mim tem muito a ver com esse homem. Sou muito grato pela vida dele, muito grato pela família dele. A maior marca do André não é aquilo que ele tem feito enquanto pastor ali na igreja, apesar de Deus ter usado ele de maneira muito especial ali em Vinhedo, interior de São Paulo, mas é sem dúvida nenhuma a sua esposa, os seus filhos, o quanto eles são apaixonados por Deus, pela palavra, o quanto eles amam o Senhor, o quanto eles amam a igreja, o quanto eles servem. Essa é uma marca muito forte no André, o que me inspira muito na vida dele. Eu quero que você se sinta em casa, fique muito à vontade no nosso meio, essa casa é sua. Vamos orar por ele? Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe o André, e que o Senhor possa usá-lo, Deus, de maneira muito especial para falar aos nossos corações nessa manhã. Que ele sinta-se à vontade em casa e que o Senhor possa usá-lo. Obrigado, Deus, pela vida dele, pela vida da Daniela, pela vida do Pedro, do Felipe, as suas noras também. Pai, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e que nós tenhamos muitas outras oportunidades de estarmos juntos. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. E hoje eu queria conversar com vocês a partir do texto de Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. 3, 14 a 21. Trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir. Enquanto isso, eu quero dizer que eu trago saudações de São Paulo para vocês, saudações corintianas a todos os atleticanos e cruzeirenses de Minas Gerais, principalmente ensinando-os a como é que há uma recuperação de fato de um time como houve do Corinthians nesse campeonato. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga: preciso estudar mais a Bíblia para abrir mais rápido a Bíblia. Pode dizer assim. Efésios 3, versículo 14 diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O texto começa dizendo por essa razão. Significa que Paulo explicou algo e a partir daquilo que ele explicou, ele vai explicar algo novo, vai complementar com algo, um conteúdo maior. Por essa razão, o quê? O texto anterior, no verso 13, ele diz: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ou seja, ele está dizendo, ele estava preso, o contexto dessa história é que ele estava preso, então ele está escrevendo para aquela igreja que se encontra em Éfeso, dizendo: olha, a minha oração agora e o meu desejo é que vocês não se desanimem por causa das minhas tribulações, pelo contrário, pois elas são uma glória para vocês. Aí ele diz, então, já que é essa a real situação, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Toda a família que recebe o nome do Pai nos céus e na terra. Interessante
entender esse conceito de nos céus e na terra. O que é que ele está querendo dizer? Uma família que está nos céus e uma família que está na terra? Quando você abre o texto em Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo já de cara diz o que isso significa. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. É a realidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo: estar em Cristo Jesus e estar na cidade de Éfeso ao mesmo tempo. Então é assim que a gente vive, em Cristo e em Belo Horizonte, em Cristo e, no meu caso, em Vinhedo, em Cristo, no caso desse pessoal, e em Éfeso. Ele estava trabalhando o conceito do que é ser essa família nos céus e na terra, o que é ser essa família que está em Cristo e na cidade local, no caso aqui de Éfeso. Éfeso é interessante da gente pensar, porque era uma cidade que tinha suas peculiaridades. Por exemplo, ela era uma cidade comercial, a principal cidade da Ásia Menor. Ela era uma cidade portuária, onde para se entrar na Ásia Menor, que era um dos lugares de maior comércio, se passava por Éfeso. Então tinha muita gente de muitos lugares morando em Éfeso. E era uma cidade de extrema importância comercial e extrema importância política, porque ninguém passava para a Ásia Menor que não fosse por ali. Era um porto, as principais mercadorias vinham por ali. As principais pessoas também vinham por ali, porque ali não deixava de ser rota. Então era, estrategicamente falando, uma igreja muito importante para Paulo. E Paulo era um sujeito que trabalhou estrategicamente o tempo todo. Ele sempre ia para as principais cidades, ali implantava a igreja, porque ele sabia que dessas principais cidades o evangelho escoaria para o resto do mundo de forma muito mais fácil. Então ele está em Éfeso, olhando para aquela cidade, dizendo: ela é estratégica. Ela é estratégica pela sua localização geográfica, ela é estratégica pelo seu teor comercial, econômico na realidade, e ela é estratégica pela a sua posição política. Então ela é estratégica. Agora, apesar de ser estratégica, era uma cidade que existia um sincretismo religioso muito grande. Éfeso era colônia romana, e eu não sei quantos de vocês sabem, o Império Romano, o imperador romano, ele não se tinha ou não se considerava simplesmente um homem poderoso. Na cabeça do Império Romano, o imperador, ele era divino, ele era um deus, tanto que existiam cultos imperiais, cultos que a pessoa precisava ir lá e falar bem do imperador. Da mesma forma que nos cultos imperiais ou no Império Romano, eu não sei quantos já viram isso em filmes, o próprio imperador não se trocava. As pessoas vinham, os seus serviçais vinham e trocavam o imperador, arrumavam o imperador, porque ele precisava ser servido em todos os aspectos da sua vida. Da mesma forma como o imperador, ele tinha um exército muito grande, que ele enviava esses exércitos para todas as suas colônias, e ele dominava essas colônias todas. Uma das características era um domínio econômico. Ele deixava a liberdade das colônias, mas ele trazia a imposição de que aquela colônia, ela deveria mandar dinheiros, recursos para o Império Romano. Então, ele não se importava se uma colônia romana como Jerusalém, ali houvessem os judeus e eles cultuassem o Deus judaico e eles vivessem de acordo com as leis judaicas, sem problema nenhum, mas no meio da colônia que era Jerusalém, você via a figura daqueles caras que eram os cobradores de impostos, Zaqueu, Mateus, e eles arrecadavam esse dinheiro e mandavam para a colônia, para Roma, que era a matriz, né, onde o Império Romano existia. Da mesma forma, então ele não tinha nenhuma importância, ou dava nenhuma importância para como é que eles administravam politicamente, como é que eles administravam economicamente, teologicamente a sua religião, mas eles prestavam contas financeiras para o Império Romano o tempo todo.
Éfeso era uma cidade grega. Então era uma cidade onde existiam inúmeros deuses nessa cidade. Era algo em torno de 50 deuses para essa colônia. Então, para Éfeso, para essa cidade, existia o imperador, que era uma figura divina, e existiam os deuses da época. Paulo, ele vai falar contra a cultura de Éfeso. Por exemplo, quando ele chega em Éfeso capítulo 5, e ele diz assim: submetam-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, vocês devem se submeter aos seus maridos, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Essa fala, ela gera muita controvérsia hoje em dia com as mulheres, né? O que é ser submissa? O que é ser submissa? E a resposta que eu sempre dou está na Bíblia, então vá obedecer, porque é isso que a Bíblia manda. Mentira. O que a Bíblia está nos ensinando é uma palavra contra a cultura. Olha, vocês têm que ser submissa. No verso anterior, ela disse que todos nós teríamos que ser submissos. Então não houve novidade para mulheres, porque agora elas tinham que ser submissas aos seus maridos, mas elas tinham que ser submissas a todos os outros e outras, porque a Bíblia tinha acabado de contar, Paulo tinha acabado de dizer que todos nós deveríamos ser submissos uns aos outros. Mas ela traz um adendo: ao seu marido, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Na minha opinião, a fala é muito mais ao marido do que à própria mulher, porque logo depois ele vai trazer um texto gigante para o marido, gigante. Para a mulher, ela só diz: você tem que ser submissa ao seu marido, no contexto de que todos devem ser submissos. Para o marido, ele começa dizendo assim: você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que é uma palavra contra a cultura? Porque Éfeso era uma colônia romana. Na cabeça deles, o imperador existia, e ele era o cabeça do Império Romano, e ele tinha que ser adorado, ele tinha que ser servido, e se preciso fosse, se morria por ele. Aí Paulo chega e diz: no povo cristão não é assim. Uma família cristã, o marido que é o cabeça é quem serve e vai servir como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele vai morrer por ela. Então Paulo está quebrando a cultura. Ele está ensinando o que é estar em Cristo e em Éfeso ao mesmo tempo. Estão entendendo? Então quando você pega o capítulo 1, que ele vem trazendo esse contexto de estar em Éfeso, uma cidade onde a idolatria rolava solta por causa do Império Romano e por causa do próprio povo de Éfeso, da cultura grega que Éfeso estava inserida, cultura de 50 deuses. Por exemplo, existia Baco. Baco era o deus do vinho. Quando Paulo chega dizendo: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, o original ele está dizendo assim: não vos encheis de Baco, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque Baco era um deus da libertinagem. Baco, ele agradava muito o coração humano. As celebrações a Baco eram celebrações regadas a muita comida e muita bebida, a tal ponto que eles comiam e bebiam tanto, que eles iam para uma sala ao lado, ali eles vomitavam, forçavam o vômito para limpar o estômago, para poder voltar e comer e beber mais. E não só isso, rolava ali uma libertinagem sexual muito grande. É daí que vem a expressão bacanal, porque Baco era esse deus. Ele está dizendo: escuta, não se encham de Baco, mas se encham do Espírito. Então quando Paulo está pontuando aquela cidade, que é os santos e fiéis que estão em Cristo e em Éfeso, ele está ensinando aquele povo o que é estar em Cristo e em Éfeso naquela cidade, com aquele contexto, naquele mundo, com aquela história. E é assim que deve ser estar em Cristo. E aí ele começa no capítulo 1 e o capítulo 2 a dizer o que é estar em Cristo. Ele já nos fez sentar nas regiões celestiais, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos abençoados em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção.
Nós, quando ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós temos um selo, uma garantia de que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai olhar e falar assim: olha, esse tem meu selo, esse tem meu selo, esse tem meu selo, este me pertence. Porque estar em Cristo é estar selado com o Espírito Santo. No capítulo 2 ele escancara mais ainda, dizendo: vocês estavam mortos nos seus pecados e nas suas transgressões, mas Ele, rico em amor, e por causa da sua grande misericórdia, nos deu vida. Ou seja, vocês estavam mortos, e mortos não fazem coisa alguma, mortos não têm capacidade de se salvar, mortos não têm a capacidade nem mesmo de enxergar o que Deus faz, porque um morto está morto. Quando meu pai faleceu, há 6 anos atrás, fui eu e meu filho mais novo que tivemos que trocá-lo, e foi uma experiência extremamente marcante, porque meu pai estava morto ali. Nada do que eu e o meu filho pudéssemos fazer ali, ele teria qualquer tipo de percepção, porque ele está morto. Ele não podia nem mesmo se vestir, se trocar, porque estava morto. Essa é a nossa realidade, nós estávamos mortos, não havia percepção nenhuma para a vida real, e não havia condição nenhuma de nos salvarmos. Por isso, quando eu pergunto para uma pessoa assim: se você morresse hoje, chegasse na porta do céu, está Deus sentado na porta do céu, você fala: eu quero passar minha eternidade com Deus, eu vou entrando, Deus para e me pergunta: escuta, por que é que eu tenho que te deixar entrar na porta dos céus? E eu te desafio a fazer essa pergunta essa semana para vários amigos, porque a resposta é padrão, e mesmo dentro da igreja, a resposta quase sempre é padrão. Entre os acertos e os erros, eu acertei mais do que errei, o saldo é positivo, ou eu nem sei se eu sou merecedor. É interessante que a resposta é como se um morto estivesse dizendo: eu não sei se eu fiz o certo, ou eu estou morto, mas eu acertei mais do que errei. Eu falo: cara, se você está morto, você não tem como acertar mais do que errar, não existe isso. Por isso é que a graça nos alcançou, e é o que Efésios diz, que estar em Cristo é pela graça que nós somos salvos por intermédio da fé. Isso não vem de nós, não vem por obras, para que ninguém se glorie, e não vem de obras, porque morto nenhum consegue fazer qualquer tipo de obra que possa trazer salvação para ele. É óbvio, é claro. Portanto, a salvação é pela graça. O estar em Cristo é entender um movimento de que Deus veio ao nosso encontro. Nós estamos celebrando o Natal, Deus invadiu a nossa praia em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Nós estamos em Cristo Jesus, mas também estamos em Éfeso. E o que está em Éfeso? Você pega o capítulo 4, e ele começa dizendo: como prisioneiro no Senhor, Paulo era prisioneiro, rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam. Como prisioneiro, eu rogo que vocês vivam da maneira digna de estar em Cristo e em Éfeso. Essa é a vocação que vocês receberam. E o que isso significa? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam completamente humildes e dóceis. Suportem uns aos outros com amor, façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. Isso é estar em Éfeso e em Cristo. E ele vem acrescentando, dizendo o seguinte: não se encham de Baco, mas se encham do Espírito. E a marca de estar cheio do Espírito é a seguinte: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, suportem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, se submetam aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas como a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. Filhos, honrem em tudo os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois ele vai dizendo: senhores, que vocês cuidem dos seus escravos como quem cuida de um irmão.
escravos, trabalhem para os seus senhores, como se ele fosse o próprio Deus, trabalhem para eles como quem trabalha para o próprio Deus. Então ele vai pontuar no capítulo 4, 5 e 6, o que é estar em Éfeso, e as marcas daquele que está em Cristo, estando em Éfeso. Então, no capítulo 1 e 2, o que é estar em Cristo. No capítulo 4, 5 e 6, o que está em Éfeso. Só que quando ele acaba de dizer o que é em Cristo, ele começa: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que. Quando você termina de o que é estar em Éfeso, ele diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que eu possa falar, e porque estava escravo e assim por diante. Então, qual é a realidade, ou como é que a gente traz o estar em Cristo e o estar em Éfeso ao mesmo tempo? É por intermédio da oração. A oração é quem casa o estar em Cristo e em Éfeso. A oração é que faz a família que está nos céus e na terra viverem juntos. É a oração que nos foi ensinada por Jesus Cristo, quando ele disse: quando vocês forem orar, vocês vão orar da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim como em Cristo e em Éfeso. Que a tua vontade seja feita dessa maneira, para que o céu e a terra sejam o mais próximos possível. Não sei, a minha mãe morou comigo em Vinhedo, aí foi embora para São Paulo, e hoje ela está com 83 anos, e eu queria que ela voltasse para São Paulo, para Vinhedo. E ela diz assim: não quero voltar para Vinhedo, porque em Vinhedo o céu está mais próximo da terra. Se me perguntar o que isso significa, eu vou falar: eu não faço ideia o que isso significa. A única coisa que eu falo para ela é: mãe, é a resposta da oração do Pai Nosso. O céu e a terra estão mais próximos. Então, se o céu está mais próximo da terra, o lugar da senhora com 83 anos é lá mesmo, porque é levantar a mão que ele puxa. É mais fácil. Então, a ideia de que o céu e a terra se aproximem. O céu e a terra. Como é que isso acontece? É com a oração. Porque a oração tem essa dimensão, né? A oração é quando a gente pega o entendimento da palavra e coloca em prática. Prática na nossa conversa com Deus. Porque se a vontade é de Deus, nós nos submetemos a essa vontade em oração. Porque é assim que Jesus Cristo nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso para mim repercute muito quando eu ouço alguém orar. E aí você vai se identificar comigo. A maior parte das nossas orações são demandas que nós colocamos na conta de Deus. Deus, eu quero que o Atlético não caia esse ano, e para isso a gente precisa de um milagre. Deus, eu quero que o Cruzeiro passe do Corinthians na tabela, mas não tem jeito. Para isso só um milagre. Eu estava vindo para cá, tirando o barato do Natan e do Noah, e eles queriam entender quantos pontos. Eu falei: está 4 pontos o Cruzeiro, então não tem como passar o Cruzeiro para o Corinthians. Aí o Natan teve uma ideia genial. Assim, se a gente empatar no primeiro tempo, vale 1 ponto. Se a gente ganhar no segundo tempo, são 3 pontos, a gente passa o Corinthians. Eu falei: ideia genial, genial. Entendeu? Quer dizer, aí é que está o conceito. Como é que a gente faz isso? Eu pego o conceito, e as minhas orações não são pedidos para que Deus tenha que resolver. É o inverso. São as aplicações de Deus que precisam acontecer na minha vida. E o que Paulo está fazendo? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e eu oro para que. Ele não vai pedir por coisas aqui. Ele vai pedir
para que as coisas espirituais daqueles que estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, de fato seja experimentado por aquelas pessoas que estão em Éfeso. E ele vai dizer o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito. No íntimo do seu ser, por meio do seu Espírito. Que o íntimo do seu ser seja transformado pelo Espírito. Que o íntimo do seu ser seja inundado pelo Espírito. Que as coisas do Espírito estejam brotando, frutificando, florindo no íntimo do ser de vocês. E é interessante porque num outro texto que Paulo escreve a uma outra igreja e ensina aquela igreja o que é estar em Cristo e em Gálatas, e você vai ver que quase todas as cartas que Paulo começa, ele começa dizendo: aos santos e fiéis que estão em Cristo e em Gálatas, em Cristo e em Filipos, em Cristo e em Éfeso. Na carta de Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer: o que é ser uma pessoa que vive somente em Éfeso? É a obra da carne. Idolatria, imoralidade sexual, as discussões, as facções, a ira, a inveja, os ciúmes, a bebedeira, e ele vai dizer: essas são as marcas daqueles que são guiados pela carne, daqueles que estão exclusivamente em Éfeso ou em Belo Horizonte. Mas aqueles que estão em Cristo, o seu interior é transformado a tal ponto que a gente enxerga o estar em Cristo neles por causa do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ou seja, pode tomar à vontade que não há contraindicação. O estar em Cristo, na carta de Gálatas, é frutificar do Espírito. E tem uma coisa interessante, ele diz: aqueles que estão em Cristo, crucificaram com Cristo as suas paixões e desejos. As paixões e desejos revelam o que é o nosso íntimo. Quando Paulo está dizendo que os fortaleça no íntimo, é que as nossas paixões e desejos sejam totalmente diminuídas, excluídas pelo Espírito Santo. O que é paixão, gente? Quantos de vocês já estiveram apaixonados na vida? Não pode levantar a mão, sem vergonha, porque não é feio estar apaixonado. A gente já esteve apaixonado. A minha pergunta é: por que eu me apaixonei pela minha esposa? Sinceridade. Eu não sei dizer o porquê que aconteceu. Eu só sei dizer que aconteceu. Por que eu me apaixonei por ela e não me apaixonei por uma outra pessoa? Porque aconteceu por ela. É algo que veio, que me tomou. Você vai dizer: é pela beleza dela? Sim. É pela simpatia dela? Sim. É pela braveza dela? Porque a Dani é brava pra caramba? Sim. Porque eu sou filho de paraibana. Nenhuma mulher pode ser doce comigo. Para comigo tem que ser bravo, porque aí eu fui acostumado com isso. Quando eu vou contratar uma mulher lá na igreja, eu peço para ela me dar uma bronca. Se ela dá a bronca, ela está contratada. Porque eu fui criado dessa forma. Por que eu me apaixonei? Eu não sei dizer. Simplesmente brotou. Verdade ou mentira? Vem. Por que você é apaixonado pelo Atlético? Por que você é apaixonado pelo Cruzeiro? O que move, por exemplo, uma torcida como a do Corinthians levantar uma campanha para pagar o estádio? Paixão. É paixão. É paixão. Você vai falar o porquê? Talvez não seja nem lógico, mas é paixão. É paixão. É algo que brota. O que estão em Cristo crucificaram as suas paixões.
E os que estão em Cristo crucificaram os seus desejos. Desejos a gente já sabe definir um pouco melhor. É aquilo que eu quero. Eu quero aquilo, eu desejo aquilo, eu vou correr atrás daquilo, eu vou fazer daquilo o meu alvo, o meu objeto de consumo. Lembro de uma senhora que chegou para conversar comigo e ela chorava pra caramba, contava um monte de problemas dela e falava sem parar. E eu virei para ela: se você colocasse a ponta do seu dedo num problema da sua vida, que se este problema fosse resolvido, todo o restante da sua vida seria resolvido. Ela ajoelhou no chão da minha sala, com a mão para cima, aos prantos e aos gritos, ela dizia: dinheiro, se eu tiver dinheiro, todo o restante da minha vida se resolve. Paixões e desejos, está aí, está explicitado, está apontado o que é. Então ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu estou orando para que o interior de vocês sejam transformados. Eu não estou orando para que a cidade de Éfeso caia esses espíritos territoriais, caiam esses ídolos todos, caia o Império Romano, que vocês se levantem como uma grande nação, que vocês sejam prósperos pra caramba, que o time de vocês seja campeão da Ásia Menor. Eu não estou pedindo nada disso. O que eu estou pedindo é que Deus fortaleça o íntimo do coração, o íntimo de vocês, por intermédio do Espírito Santo, para que aquilo que vocês são de fato não sejam mais, mas para aquilo que Deus é de fato, vocês sejam. É por isso que eu oro. Segunda coisa, oro, e você vê que é uma segunda oração, para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Segunda coisa, se vocês são transformados de fato, há fortalecimento no íntimo do ser de vocês, a marca de vocês é que vocês vão amar, e a comunidade de vocês será conhecida como uma comunidade onde o amor é experimentado em todas as esferas. Ele está dizendo: o que eu oro é para que o interior de vocês seja transformado, e oro também para que o exterior de vocês também sejam transformados, para que vocês experimentem o amor, porque a comunidade que está em Cristo, está em Éfeso, é uma comunidade que se ama. E presta atenção, Éfeso, ela tinha uma marca absurda, era uma comunidade de gente diferente pra caramba uns dos outros, porque era gente de todos os lugares, era gente vindo de todas as regiões da Ásia Menor, era gente estranha e esquisita. Eles olhavam e diziam um para o outro, dizendo: cara, tu é estranho, tu é esquisito, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu aceito você do jeito que você é. Eu não tenho dificuldades de olhar para você e dizer: nós somos irmãos. Pelo contrário, o meu íntimo foi fortalecido pelo Espírito, e uma marca do meu íntimo é o amor, é a paz, é a alegria de estar com você, é querer fazer o bem por você o tempo todo, é ter um longo ânimo com você, ser demorado para explodir, é ser fiel, bondoso, porque o fruto do Espírito não é o fruto do Espírito que a gente desfruta para nós mesmos, né? A bondade não é uma bondade para comigo, a fidelidade não é uma fidelidade para comigo, a benignidade não é uma benignidade para comigo, mas o fruto do Espírito, ele me impulsiona ao outro, o fruto do Espírito me empurra ao outro. Na verdade, a conversão a Cristo é uma conversão ao próximo. Não há conversão a Cristo quando alguém diz: eu odeio o meu irmão. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, se faz de mentiroso, porque na comunidade de Cristo, a gente experimenta o amor.
Na comunidade de Cristo, a gente distribui o amor. Na comunidade de Cristo, não há ninguém que eu não ame. A gente pregou uma série na nossa igreja, lá em Vinhedo, porque a polarização gerou muita desestruturação dentro da igreja, e partidos mesmo. A gente teve gente que botou filho de 17 anos para fora de casa, porque ele era de um partido e a filha se posicionava por outro partido. O título da nossa mensagem era Corpo Partido, porque no reino o corpo não combina com o partido. Essa era a nossa mensagem e o subtítulo, porque o que a gente trabalhar é exatamente isso. No reino não há divisão. Se há uma coisa que o reino promove, é unidade, e a gente se torna uma coisa só. Por quê? Porque o nosso íntimo foi fortalecido pelo Espírito, e a gente aprende a amar. Se não é de forma sobrenatural, é na marra, porque a gente tem que amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, inclusive com toda a nossa força. Se preciso for, eu vou amar na marra. E ele termina dizendo: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que Deus habite no meio de vocês de forma completa, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem um pastor que trabalha comigo, chama Caleb, contemporâneo do Juan, viveram, é a mesma escola, gente, a mesma escola, aquela tranqueiragem que a gente conhece. Caleb, um dia eu estava sem a minha moto, eu só ando de moto em Vinhedo, e ele também, e eu pedi emprestada a moto dele. Falei assim: Caleb, eu estou sem moto, você me empresta a sua? Ele falou: empresto. Eu sentei na moto dele, o tanque de combustível marcava um volume lá de combustível, mas eu saí da minha igreja, eu andei acho que 150 metros, peguei uma ladeira, acabou a gasolina, e eu tive que ir na banguela até o fim da ladeira, e logo depois tinha um posto de gasolina. Eu cheguei no posto de gasolina e eu falei as palavras mágicas: enche o tanque, e o cara encheu. A partir dali, a sensação de realização, de segurança, de estabilidade, de saber que eu consigo chegar onde eu queria, e a certeza de que eu conseguiria voltar para a igreja e mandar o Caleb embora, era gigante, gigante. Por quê? Porque apesar do ponteiro de gasolina do Caleb estar quebrado, o tanque estava cheio. Eu experimentava a plenitude do tanque de gasolina. Ele está dizendo que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, que Deus habite abundantemente no meio de vocês. Verdade ou mentira? É o que ele está dizendo. Então, eu quero terminar com uma compreensão do Velho Testamento. Estava quase 400 anos. O imperador Satanás, ele nos dominava de forma absoluta. Paulo diz isso no capítulo 2. Ele deu vida quando vocês estavam mortos nos seus próprios pecados e delitos, de acordo com o príncipe da potestade do ar, de acordo com a inclinação da carne de vocês e de acordo com a cultura vigente da época, com este mundo. Vocês estavam escravos lá no Egito exatamente por causa de tudo isso, mas ele, com forte mão, braço poderoso, os tirou de lá. E o que é que ele faz? Eu vou levar vocês para Canaã, a terra onde manam o leite e o mel, mas até lá a gente tem um caminho a ser trilhado. Mas olha o que vai acontecer nesse deserto. A primeira coisa: eu quero habitar no meio de vocês, eu quero que vocês experimentem da minha plenitude. Eu vou ser aquele que durante o dia, numa coluna de fumaça, vou estar indo à frente e vocês vão estar me seguindo, e durante a noite, numa coluna de fogo, vocês vão estar me seguindo. Por quê? Porque eu habito no meio de vocês e vocês vão experimentar a plenitude daquilo que eu sou. No deserto, vocês vão montar a tenda do encontro. Eu gosto tanto desse nome, a tenda do encontro, que era o lugar onde Deus habitava, e Moisés ia lá e se encontrava com ele.
E Moisés chegava lá naquele lugar e conversava com Deus, e Deus dava toda a orientação. E você vai ver o texto de Êxodo 32 e 33, ele dizendo o seguinte, que quando Moisés entrava lá, todos os acampados de Israel ficavam na porta das suas tendas, olhando Moisés entrar na tenda do encontro, e ali eles ficavam em adoração, porque sabiam que Moisés, o líder, estava ali em contato com Deus, e aquilo mudava a história deles. Só que o povo era um povo de dura cerviz, né? Esse momento aconteceu, mas logo depois de Moisés ter recebido a tábua dos 10 mandamentos, Deus virá para Moisés e falar: sai da minha frente, porque eu vou destruir esse povo. Moisés negocia com Deus, dizendo: não faça isso não. Por quê? Porque este povo, se o Senhor matar aqui no deserto, quem vai ficar mal na fita é o Senhor, que vão dizer que o Senhor matou o povo que tirou do Egito, para matar no deserto, que o Senhor vai ser um Deus mau. Não faz isso, não faz isso. Deus falou: ok. Moisés vai, mata 3.000, põe a casa em ordem, volta para Deus, e Deus diz: então tá bom, eu quero que vocês vão para a terra prometida lá, mandam leite e mel, mas eu não vou com vocês, povo de dura cerviz, esses caras, se eu for com eles, logo eu os mato, então é melhor eu não ir. Aí Moisés vira para ele e diz assim: Deus, deixa eu falar uma coisa, o Senhor vai nos dar a terra prometida? Vai mandar um anjo à nossa frente, que vai nos ajudar a destruir todo aquele povo, e o Senhor vai falar que não vai com a gente? Presta atenção, é o fato do Senhor habitar no nosso meio, de nós experimentarmos a plenitude do Senhor, é que nos torna diferentes de todas as outras nações da terra. Então, se o Senhor vai nos dar a terra, nos dar a bênção, mas aquele que abençoa não vai com a gente, então mata a gente aqui no deserto, porque para nós o importante é que o Senhor habite no nosso meio. O Senhor habite no nosso meio. Em outras palavras, é estar conhecendo, o estar cheio de toda a plenitude do Senhor, é que dá sentido à nossa vida, e não somente ter as bênçãos do Senhor. Nós preferimos não ter as bênçãos, mas ter toda a plenitude do Senhor. Essa é a nossa pegada. Aí Deus diz: ok, então eu vou com vocês, mas eu quero que vocês saibam o seguinte: eu vou ter que trazer novamente os 10 mandamentos, porque para entrar naquela terra, só entra quem vive os 10 mandamentos. A qualificação deles, de cada um dos participantes daquela terra, ela tem que ser caracterizada pelas marcas dos 10 mandamentos. Se vocês não vivem isso, vocês não entram naquela terra. É a terra que eu habitarei, a terra que vocês habitarão, mas para vocês habitarem no meu meio, terem a experiência, estarem cheios da plenitude, vocês vão precisar ter essas marcas aqui. A gente vai para o Novo Testamento, ecoa no Novo Testamento a fala de Deus: eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero habitar no meio do meu povo, mas o meu povo, para que me tenha no seu meio, ele tem que ser qualificado pela vida vivida debaixo da condição dos mandamentos. Só que nós estamos mortos, e morto não consegue trazer essa vida. Jesus Cristo vem, e Ele se torna o lugar aonde Deus habita no nosso meio. Jesus Cristo vem e Ele é a tenda do encontro. Jesus Cristo vem e faz habitação de Deus entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como da unigênito do Pai. Mas ninguém consegue habitar em Cristo que não seja aquele que está qualificado à vida em Cristo. Portanto, nós temos o Espírito,
que nos capacita a viver os mandamentos. Porque eu estou morto, e morto não me qualifica a viver os mandamentos. E eu estou morto, e morto não me qualifica a habitar em Cristo. Portanto, eu estando morto, eu não tenho a capacidade de experimentar a plenitude do próprio Deus. Mas Cristo Jesus e o Espírito me qualificam para isso. Eu posso agora habitar em Deus, porque Cristo morreu por mim, e porque o Espírito me qualifica a viver em Cristo. E mais, não é uma habitação solitária, é uma habitação comunitária, porque eu vivo com vocês em Cristo. Porque o que Deus está preparando é um povo santo, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real. Ele não está preparando uma pessoa incrível, uma mulher de Deus, um homem de Deus, Ele está preparando um povo. E eu só posso habitar em Cristo por intermédio do Espírito Santo se for no povo. Eu não consigo habitar em Cristo por intermédio do Espírito Santo e não existir nesta relação amor entre nós, porque as marcas do Espírito que me qualifica é este amor. Eu vou amar, vai entrar o pecador mais pecador que for dentro dessa igreja, como se existisse hierarquia de pecado, né? Mas vai entrar aquele que a gente taxa o cara do mal. Ok, eu vou amá-lo, porque Cristo me capacita a te amar, e eu e você juntos, nós vamos ter a capacidade de experimentar a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, porque isso se experimenta juntos. Natal não faz sentido se não for um Natal comunitário. Natal não faz sentido se não for Natal de uma comunidade que habita juntos em Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo e, portanto, desfruta da plenitude de Deus na vida da família. Paulo diz: por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele termina dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Esse versículo final, ele é muito mal interpretado, porque a gente é tão egoísta que pega esse versículo e diz: Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Significa que se eu quero um carro novo, Ele é capaz de me dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero um Onix, Ele vai me dar um sei lá o quê. Eu quero uma casa nova, eu quero um emprego novo, eu quero que a minha mulher se transforme, eu quero que o meu marido fique bonito, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Texto fora do contexto gera pretexto, porque esse texto, ele não foi escrito para esta condição, ele foi escrito para a condição anterior. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para que a gente tenha a capacidade de juntos experimentar a plenitude do conhecimento de Deus, ponto, que é muito maior do que um carro, é muito maior do que uma casa, do que um emprego. É na plenitude do conhecimento de Deus que juntos nós vamos ter o pão nosso de cada dia. Significa que o outro não vai passar necessidade, porque o pão é nosso. É na plenitude do conhecimento de Cristo que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aonde o perdão será exercido de forma absoluta, a tal ponto que nós podemos orar como Jesus Cristo nos ensinou: nos perdoa
aqui, porque o perdão aqui já aconteceu. É na plenitude do conhecimento de Cristo, por intermédio do Espírito Santo que nos fortifica, é que nós vamos poder viver juntos a vitória sobre a tentação, porque a minha tentação ela só é vencida quando eu compartilho com alguém. A minha luta interior, aonde o meu íntimo precisa ser fortalecido, aquilo que somente eu e Deus sabemos que precisa ser modificado, só é transformado quando eu confesso o meu pecado um ao outro, e então o outro ora por mim e eu sou curado. Aonde eu posso orar na íntegra: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos adversários, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o poder, a glória e a honra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Estão entendendo? É por meio de Cristo, e é só em Cristo que a gente consegue habitar em Deus. Mas para habitar em Cristo é somente pelo Espírito. O Espírito nos capacita. O Espírito e Cristo nos dão a capacidade de experimentar a Trindade em sua plenitude. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para que a gente experimente a plenitude de Deus em nós. Por essa razão eu oro por vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.